Para milhares de estudantes no Brasil, o ano tem umas estações bem diferentes, né? Tem a estação da ansiedade, a do planejamento e a estação da decisão. E o que dispara tudo isso é um documento, muitas vezes super denso, que é o edital do vestibular. Hoje a gente está com um desses nas mãos, o edital recém-lançado do PASSE 2026, que é o Programa de Avaliação Seriada Seletiva da UFMS. A nossa missão aqui é meio que decifrar esse documento. Não como um manual de regras, sabe? Mas como um mapa. E como todo bom mapa, ele mostra atalhos, mas também umas armadilhas. A gente vai tentar encontrar os dois. Olha, adorei a analogia do mapa. É exatamente isso. Muita gente acha que a seleção começa no dia da prova, mas não. Ela começa na leitura atenta do edital. Entender o terreno é o primeiro passo. E o modelo seriado, como o PASSE, é um território bem interessante. A ideia de construir uma nota ao longo de 3 anos, em vez de apostar tudo num dia só, muda completamente a dinâmica, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Certo. Então, vamos começar a desdobrar esse mapa. O primeiro marco que salta aos olhos é o número. 1.121. É o total de vagas. Mas aqui já tem um detalhe importante, certo? Esse número não é para todo mundo que faz a prova. Exatamente. Esse é o número de vagas na universidade disponíveis para quem está na terceira e última etapa. Para o pessoal do primeiro e do segundo ano, a prova é, digamos, um degrau na escada. Ela é classificatória, mas para os finalistas, ali é a linha de chegada. É a disputa real pela vaga. O momento que define o futuro. Por isso o foco todo neles. Entendi. Então, para quem está nessa reta final, a pressão é máxima. E o primeiro portão a atravessar nesse mapa é o da inscrição. O período parece bem longo, vai de 8 de setembro até 12 de novembro de 2025. Dá mais de 2 meses. E essa janela de tempo grande é, na verdade, uma das primeiras armadilhas. É a armadilha da procrastinação. Porque existe outro prazo, muito mais curto e fatal, que é o do pagamento da taxa de R$ 100. A inscrição vai até 12 de novembro, mas o boleto tem que ser pago sem falta até o dia 13, um único dia depois. E se não pagar nesse dia? Já era, não tem choro. Acabou. Fim de jogo. Imagina a cena, uma pessoa se preparou por 3 anos. Anos de estudo, sacrifício, ela faz a inscrição, imprime o boleto e pensa, amanhã eu pago. Aí o dia 13 é uma correria, ela esquece, e na quinta, dia 14, quando tenta pagar, o sistema não aceita mais. Todo o esforço de 3 anos evaporou. Não por falta de conhecimento, mas por um detalhe administrativo. O edital é implacável nisso. Nossa, isso é brutal. É como correr a maratona inteira e tropeçar no último centímetro. E falando nesses R$ 100 da taxa, o mapa também mostra um atalho importante, que é a isenção. Mas lendo os critérios, a minha primeira reação foi: uau, isso parece um funil bem estreito. E é um funil, bem específico. E aqui precisa de atenção redobrada, sabe? São 3 requisitos cumulativos, ou seja, tem que atender a todos, sem exceção. Primeiro, estar no Cadastro Único do Governo, o CadÚnico. Segundo, ser de família de baixa renda, com aquela renda per capita de até um salário mínimo e meio. E terceiro, ter feito todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Essa exigência de cumprir os 3 critérios ao mesmo tempo me parece a parte mais delicada. Dá para imaginar alguém que se encaixe em 2, mas não no terceiro. E aí? Fica de fora do benefício. Esse é o ponto-chave. A intenção da política é clara: promover a equidade. Mas a implementação com regras cumulativas cria um filtro muito, muito rigoroso. A questão que fica é: essa abordagem consegue de fato ajudar quem precisa ou acaba criando exclusões por um detalhe? Pensa no estudante cuja família está na faixa de renda, está no CadÚnico, mas ele conseguiu uma bolsa de 80%, não de 100%. Pela regra, ele está fora da isenção. É uma linha de corte bem dura. E para complicar ainda mais, o prazo para pedir isso é curtíssimo. Se a inscrição geral é uma maratona até novembro, o pedido de isenção é uma corrida de 100 metros.
Começa em 8 de setembro e já termina em 3 de outubro. É menos de um mês. Piscou, perdeu. Exato. É outra camada de complexidade. A pessoa precisa saber que tem o direito, verificar se cumpre os 3 requisitos e agir muito rápido. De novo, a organização e a atenção ao detalhe valem tanto quanto o conteúdo da prova. Certo. Superada essa fase burocrática, que já é uma prova de fogo, o foco se volta para o grande dia. O edital marca lá no calendário, 14 de dezembro de 2025, um domingo. Provas para todo mundo, das 3 etapas no mesmo dia. E o formato também é um desafio duplo. 60 questões objetivas e uma redação. E esse formato testa habilidades quase opostas. As 60 questões de múltipla escolha exigem velocidade, precisão, reconhecimento de padrão. É um jogo de agilidade mental. A redação, por outro lado, exige calma, profundidade, capacidade de argumentar, de estruturar as ideias. É um teste de maturidade intelectual. Fazer as duas coisas bem, no mesmo dia, sob pressão, é um feito e tanto. E isso me leva a pensar na preparação. Não adianta ser um gênio em física se não consegue terminar a prova a tempo, né? Ou ser um ótimo debatedor se não sabe colocar isso no papel, de forma estruturada. E cada banca tem um estilo, uma personalidade, certo? Nesse caso é a FAPEC. Conhecer o inimigo é parte da guerra. Sem dúvida. Entender como a FAPEC monta as questões, o que ela valoriza na redação, as pegadinhas mais comuns, isso é metade da batalha. E a única forma de fazer isso é com prática. Prática exaustiva com provas antigas. É como um piloto de corrida que treina num simulador para decorar cada curva da pista, sabe? Resolver questões anteriores não é só revisar, é mapear o DNA da banca. É muita coisa para gerenciar. Não basta ter os livros, é preciso ter uma estratégia. E ferramentas que ajudam a simular a prova real se tornam essenciais para não ter surpresa no dia. Essa necessidade de um preparo focado é um desafio enorme, mas hoje existem recursos que centralizam isso. Sim. Ter acesso a um material organizado, que permite focar nos pontos fracos e simular as condições da prova faz toda a diferença. É a diferença entre estudar muito e estudar de forma inteligente. E falando em estudo inteligente, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando esse ponto da preparação, a simulação vai além de só acertar a questão. Praticar com um cromômetro, por exemplo, ajuda a construir o que eu chamo de resistência mental. É sobre treinar o cérebro para se manter focado e performar sob estresse por horas. No dia 14 de dezembro, todo mundo vai estar nervoso. A vantagem vai ser de quem já esteve naquela situação dezenas de vezes, mesmo que em simulações. Esse conforto com o desconforto é um trunfo. Excelente ponto. Bom, depois da prova, o mapa nos leva para a fase da espera, da ansiedade. Mas o edital, pelo menos, nos dá um cronograma. Os gabaritos preliminares saem bem rápido, em 16 de dezembro. Isso é ótimo. Dá aos candidatos a chance de ter uma noção do desempenho e, mais importante, de preparar recursos caso discordem de alguma coisa. Depois, os gabaritos definitivos saem em 29 de dezembro, e aí vem o resultado final. E foi aqui que, lendo o edital, eu parei e pensei, tem algo estranho aqui. O resultado para quem está na etapa 3 sai em 16 de janeiro de 2026. Mas o das etapas 1 e 2 só sai quase 2 meses depois, em 11 de março. A minha primeira reação foi imaginar a agonia desses estudantes mais novos esperando esse tempo todo. Isso não cria uma ansiedade desnecessária? Do ponto de vista do estudante, sua leitura está perfeita. São 2 meses de uma espera angustiante. Mas, no entanto, se a gente olha pela ótica da máquina da universidade, existe uma lógica operacional muito fria e eficiente por trás disso. Os candidatos da terceira etapa precisam do resultado em janeiro para poder se matricular e começar as aulas. A vida deles depende daquele resultado imediato.
Ah, entendi. A matrícula é o gargalo. Exatamente. Já os resultados das etapas 1 e 2, embora cruciais para os estudantes, não têm essa urgência logística para a universidade. A nota deles vai ser guardada, vai ser somada com as dos próximos anos. Não há nenhuma ação administrativa imediata que dependa daquele resultado. Então, a universidade prioriza processar os dados que são urgentes para o próximo ano letivo. É um exemplo clássico de eficiência operacional que, como efeito colateral, gera ansiedade. Faz todo sentido, embora seja duro para quem está esperando. Então, depois de percorrer todo esse mapa, o que a gente pode concluir? Fica claro que o passe da UFMS é uma jornada de longo prazo. É uma maratona. E o edital é o regulamento dessa maratona. Ignorar os detalhes, como esses prazos fatais, é como ser desclassificado por não amarrar o cadarço direito. A atenção ao calendário é decisiva. Sem dúvida. E, para além dos detalhes práticos, o que essa análise nos mostra é a filosofia por trás do processo. O modelo seriado é uma aposta numa avaliação mais processual, em tese, mais justa. Ele tenta diluir a pressão de um único dia e valorizar a consistência do aprendizado. É uma resposta à crítica de que o vestibular tradicional é uma fotografia de um único momento, que pode não refletir o potencial do estudante. Então, no fundo, a escolha entre um vestibular de um dia e um processo de 3 anos não é só uma escolha logística. É uma escolha sobre o que se quer valorizar no estudante que entra na universidade. Exatamente, e isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. Como a própria forma de avaliação seja um exame único de altíssima pressão ou um processo seriado que se estende por anos, pode influenciar não apenas quem consegue uma vaga, mas também a forma como o próprio conhecimento é construído e valorizado durante todo o ensino médio. Será que um modelo incentiva a memorização para uma prova final, enquanto o outro estimula um aprendizado mais contínuo e integrado? É uma pergunta que molda não só a universidade, mas toda a educação que a precede.